todos já fomos abençoados, mas eu sei que você saiu de casa também para ouvir a palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 14. Eu vou fazer do mesmo jeito do domingo passado, eu vou fazer uma introdução da pregação, mais satisfatória para essa noite, e na quarta-feira nós continuaremos na mesma palavra. Lucas capítulo 14, versículo 25. Amém, queridos? Diz assim a palavra de Deus. Todos estão comigo? Lucas 14, verso 25. Cada vez ia com ele grande multidão. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não deixar pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se alguém de vós está querendo construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater com outro rei, se não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode enfrentar ao que vem com 20.000? Se não puder enfrentá-lo, estando o outro longe, manda embaixadores e propõe-lhe acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se tornar insípido, como recuperar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem para o adubo. É jogado fora. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe e traga sobre o nosso coração o entendimento da Tua palavra. E é no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Meus irmãos, o texto da palavra de Deus começa, o Senhor Jesus, ele vai sendo acompanhado aí no verso 25. Certa vez, ia com ele grande multidão. Observe, grande multidão. E Jesus, voltando-se, disse-lhes. Ele começa um confronto à multidão. Como assim? Ele alerta a multidão que estava seguindo. Certa vez, ou seja, o texto está dizendo que um outro dia, durante o capítulo 14, a partir do versículo 7 em diante, dois trechos, duas parábolas no mesmo ambiente, no mesmo dia. Um momento de ceia, onde Jesus foi convidado. Mas a partir do versículo 25 do capítulo 14, o qual lemos, é um outro dia, onde Jesus, pregando a uma multidão, caminhando e uma multidão o acompanhava, ele repreende essa multidão para que eles os alerta, para que eles, na decisão de segui-lo, saibam muito bem o que estavam fazendo. E aí ele começa dizendo, veja o discurso de Jesus, o ensino. Ele confronta a multidão que o seguia, no verso 26, se alguém vier após mim, não deixar pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu
discípulo. O texto bíblico começa trazendo talvez uma das palavras mais difíceis de compreender por tantas pessoas, que é, ao mesmo tempo que Deus criou a família, aqui nós vemos uma palavra extremamente confrontadora. Aquele que quer ser discípulo de Jesus precisa ter deixado todas as pessoas e ter tomado a cruz, e então aí sim será discípulo de Jesus. Qualquer que tomar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo. Então, o texto, ele traz um chamado à reflexão sobre o valor de ser discípulo. Agora, eu quero deixar claro que aqui, quando Jesus diz, aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filhos e filhas, irmão e irmã, ele está falando sobre o fato de colocar em primeiro lugar o amor às pessoas, o amor aos homens, o amor aos familiares. E para entender bem isso, irmãos, nós precisamos refletir sobre a conduta de uma pessoa em especial. Antes, eu gostaria de alertar você, a parábola aí chama-se parábola da providência, parábola acerca da providência. O que é a providência? Providência é o ato, a disposição prévia por meio da atitude de prover o que é necessário para. Então, providência pode ser uma decisão tomada para resolver algo, previamente observada. Providência, o ato de prover. Entenda bem aqui, meu irmão, para entender a providência, por que é importante entendermos a providência, o que significa a palavra providência? Porque a parábola aqui, quais são as parábolas? Temos duas parábolas, a parábola de alguém que se propõe a construir e a sua conduta, isso foi colocado como exemplo a ser observado para ser um verdadeiro discípulo, e um rei que sai à guerra com outro rei e a sua atitude prévia. A atitude prévia para construir, a atitude prévia para ir à batalha, se vai ou não vencer, e se não pode vencer, o que fazer. Entenda bem, para ser um discípulo de Jesus, você tem que ter tomado a decisão, sabendo que decisão você tem que tomar. Entenda bem aí, meu irmão, qual o valor de ser um discípulo de Jesus? Eu quero aqui rapidamente preencher essa compreensão, observando os discípulos. Estava ali Pedro pregando em Atos dos Apóstolos, e Pedro, após pregar, se converteram aproximadamente 3.000 almas. Por meio do apóstolo Pedro, as pessoas eram curadas, eles ouviam a palavra, e a igreja no seu início foi liderada pelo apóstolo Pedro. Um outro discípulo que foi absolutamente um exemplo do que é ser discípulo é o apóstolo Paulo. Você vai encontrar que pelo menos 12 igrejas foram firmadas através dele. Um discípulo autêntico, um homem que poderia dizer, e o qual disse na Escritura, que as pessoas poderiam copiar a conduta dele, porque ele havia copiado o que ele fazia de Cristo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo é um verdadeiro exemplo de alguém que renunciou todas as coisas para se tornar um discípulo, e por causa disso, as pessoas aonde ele passava eram abençoadas. Entenda bem aí, porque eu quero deixar claro o que está em jogo aqui. Você certamente tem orado pelos seus familiares, não é? Certamente você tem na sua família problemas inimagináveis, situações que só o milagre de Deus.
E o que é necessário? O poder do Senhor, e o poder do Senhor se manifesta através dos seus discípulos. Só que há discípulos e discípulos. O próprio texto está declarando isso. Há pessoas que falam de Jesus, no entanto, não carregam nada de Jesus. Há pessoas que até talvez você não ouve falar muito de Jesus, só sabe que é crente, mas você olha para a pessoa com grande alegria de sua conduta. Meus irmãos, ser um discípulo autêntico significa que os céus vêm fazer morada com você. Ser um discípulo autêntico significa que você terá resposta de oração. Pode ser que Deus responda não, pode ser que Deus diga a você que você precisa esperar, pode ser que Deus responda com o que você está pedindo, mas a resposta vai vir. Talvez não na hora que você está esperando, mas a resposta virá. Nós temos a convicção de que Deus no silêncio também age. Nós queremos muito, meus irmãos, termos as nossas orações ouvidas. Eu quero dizer que a oração ser ouvida é obra da graça e da misericórdia de Deus. Mas você precisa se tornar um discípulo autêntico e não contar com a misericórdia do Senhor. Como assim? Eu tenho dito no decorrer do tempo, estudando a Bíblia, que a misericórdia é para os pecadores, para aqueles que não conseguem se ver fora do pecado. Então, ao ouvir a palavra, eles são tocados e se convertem, assim como eu, há tantos anos atrás, já vai fazer aí, né? Um bom tempo que eu me converti, final de 1992, foi quando eu me converti, não é? Completei aí agora, em 2022, cerca de 30 anos na fé. Nunca me desviei, e eu digo isso firmado em Deus, porque se não fosse o Senhor, eu não teria permanecido nem um dia em Cristo. Eu digo isso para você, nunca diga que você é forte, você não é forte pela força do seu braço. Deus, através da sua vida, é que fará todas as coisas. Sua vida tem que estar firmada em Deus. A força que você tem vem do Senhor, não é sua. Então, eu posso dizer para você que ser um discípulo autêntico é algo necessário no nosso tempo. Meus irmãos, nunca se precisou tanto. Para você ter uma ideia, um dos problemas da sociedade que caminham para serem tão grandes cada dia. Por exemplo, a depressão, você sabe. Depois da pandemia, então, há um número crescente de pessoas que têm uma tristeza profunda no coração e não conseguem se ver livre dela. Uma dor intensa que não consegue se ver livre dela. Nós acreditamos que o remédio para a tristeza da alma é o Senhor Jesus. O remédio para o vazio do coração do homem é o Senhor Jesus. Eu quero, nessa noite, dizer para você que há necessidade de discípulos autênticos, discípulos genuínos, pessoas que nós podemos pedir oração, que elas serão pessoas que vão orar e que serão ouvidas. Mas esse número de discípulos, meus irmãos, tem diminuído em muitos lugares. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes não conseguem caminhar do jeito que Deus ordenou para caminhar. O ser humano está sempre buscando a sua própria sabedoria, buscando uma forma mais fácil de alcançar um alvo. E é muito importante nós lembrarmos, o Senhor nosso Deus é que sabe todas as coisas. Se você, ao ler a Bíblia, você começar a contestar o Senhor, peça misericórdia e peça que Deus mude isso no seu coração, porque nós não sabemos nada, meus irmãos. Tudo que sabemos veio dEle, veio do Senhor. E eu quero assim dizer para você, peça a misericórdia de Deus, peça que Deus enche seu coração de temor do Senhor, e eu tenho certeza de que seu coração será transformado. E eu digo, meus irmãos, nós estamos precisando de discípulos autênticos genuinamente, porque grande é o número de necessitados da palavra,
grande é o número de filhos sem pai nas ruas, é crescente o número da sociedade, mas uma sociedade desordenada. E eu estou falando desordenada porque a ordem é posta por meio da constituição familiar. A constituição familiar, onde um pai tem os seus filhos, onde uma mãe cuida dos seus filhos junto de seu marido, e seu marido junto de sua esposa, os dois zelando por uma criança ou por seus filhos. E assim, você sabe, você já tem percebido, o homem cada dia mais só quer o prazer, e portanto não está afirmando sua vida de forma sólida. A busca pelo prazer e o prazer sexual tem gerado cada dia mais filhos sem o amparo de uma família constituída debaixo de planejamento. Planejamento. Inclusive, meus irmãos, nós nesse semestre agora nós vamos nos esforçar para termos aqui o curso Integridade Sexual. Nós fizemos já por 2 versões para os homens, para os solteiros, para meninos solteiros. Nós vamos nesse semestre buscar realizar outra turma. Por quê? Primeiro porque nós estamos tendo procura, né, claro, mas porque esse assunto não pode sair do nosso meio, que é o curso. Você já sabe, o curso são 7 semanas de estudo para garotos de 12 a 14 anos, é uma turma, temos a visão de fazer com essa faixa etária, depois de 15 a 17, 18, e procuramos assim manter essa faixa etária, porque nossos jovens precisam saber que é preciso ler as épocas. Um adolescente precisa lidar com as coisas da sua época, do seu momento da adolescência e da juventude quando ela chegar. E não é casamento ou atividade sexual, não é. É lidar com o crescimento, dependendo da idade, é brincar mesmo, é desfrutar da infância, da adolescência, estudando e lidando com as coisas, o aprendizado junto aos pais. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos que eles precisam se preparar para a vida. E aí, por que eu estou citando esse assunto? Porque a palavra providência é a atitude tomada agora, pensando nas coisas que vão vir. E eu digo a você, há uma multidão de pessoas, e a maioria foi ensinada assim. Nós não tivemos, culturalmente, os pais conversando conosco sobre a responsabilidade da família da forma que a Bíblia diz. Nós não ouvimos, nem sempre, aconselhamento sobre a responsabilidade de ter um filho de acordo com a Escritura Sagrada, conforme a Bíblia diz. Meus irmãos, qual a providência que se tem que tomar para o casamento? Qual a providência que se tem que tomar para ter filhos? Se você for estudar na Bíblia, você vai descobrir que há uma infinidade de providências. Para você ter uma ideia, e hoje, quando você fala isso, alguns ficam até assustados, dizem, mas não é possível isso. Não é possível porque você está vendo com óculos da sua criação, da sua cultura que você foi criado, que você nasceu. Biblicamente, uma pessoa só poderia se casar se já tivesse condições de manter uma família. E aí, é claro, eu poderia ler os textos, poderia trazer aqui os textos bíblicos que firmam isso. E aí, por quê? Porque essa é a providência para, então, casar-se. Lembra que eu citei que providência é a atitude tomada agora para que aquilo que eu vou fazer tenha êxito. E Jesus, quando citou a primeira parábola, por acaso um homem começa uma obra sem antes se assentar para ver se consegue ir até o final da obra? Por acaso um rei sabendo, estou resumindo, um rei sabendo que não poderá vencer a batalha, não envia embaixadores para então
fazer as pazes com o seu inimigo? Ou seja, em ambas as parábolas, a palavra de Jesus é tomar a providência antes. Antes. Essa semana eu começo um curso de noivos para um casal que já se casou. Aí eu já não chamo mais curso de noivo, né? Eu chamo acompanhamento para o casal, né? E serão aí 5 semanas, pelo menos, de estudo bíblico. E o que é isso? Providência para o casamento. O que é providência? É a atitude tomada antes. E é claro, o casamento está em pleno andamento, mas é no início, então é possível ainda haver. Em outras palavras, eu acredito que a sua cabeça aí se abriu, né? O que são os problemas de tantos casais? Nem sempre houve a providência antes. O que é a providência? Eu primeiro tenho que tomar conhecimento do que é o casamento. E tomando conhecimento do que é o casamento, eu vou tomar providências para ter êxito no casamento. E Jesus está citando isso sobre o ato de ser discípulo. De cara eu já estou dizendo para você, parece até que eu vou demorar, mas eu vou já encerrar, calma aí. De cara eu estou dizendo para você, para ser discípulo você tem que tomar providência. Entenda bem aí, meu irmão. Sabe por que muitos discípulos fraquejam? Porque ele não entendeu que para ser discípulo tem que colocar Deus em primeiro lugar. Eu estou dizendo que você, se está em cima do muro, né? Tem até uma história que conta que o rapaz morreu, e aí estava em cima de um muro, de um lado estava o céu, e de outro lado era o inferno. No inferno está lá o demônio, está lá o diabo, quieto, calado. E do outro lado estavam lá os homens de Deus da Bíblia, dizendo, pula para cá, vem para cá. E aí o homem de cima do muro perguntou, mas por que vocês, esse outro lado não pergunta nada, não me chama, não fica querendo nada, absolutamente nada? Então, o mal respondeu, né? Digo, o fato de você estar aí em cima, você já faz parte da gente aqui. Se você está dividido, sendo um discípulo, mas dividido entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, você já está enfraquecido. E aí, irmãos, a luta que nós temos nesse tempo. Por quê? Porque nunca se teve tanto crente esperando um resultado de apóstolo Paulo sem a conduta de apóstolo Paulo. Nunca se teve tantas pessoas que hoje estão na igreja, amanhã não estão. Por quê? Porque não renunciaram à própria vida. Não renunciaram o amor aos familiares. Acima de tudo, devemos amar a Deus, e aí você terá força para abençoar a sua família. De cara eu quero dizer para você, quando Abraão renunciou o amor ao seu filho e o entregou a Deus, ele conquistou a sua família abençoada e o próprio Deus junto. E o contrário acontece, a pessoa que renuncia a Deus por amor à família, no final está sujeito a perder a família. Porque aquele que nos ajuda com os nossos familiares é o Senhor, é Deus. Você pode falar com seus filhos, mas o coração deles só quem pode alcançar é Deus. Você pode falar com a sua esposa, mas só quem pode alcançar o coração dela é o Senhor. Meus irmãos, como nós precisamos de discípulos autênticos. Então, eu estava dando exemplo sobre a providência. Alguém que vai ser um discípulo tem que saber as providências que tem que tomar. Alguém que vai ser o marido, que vai entrar num casamento, tem que saber as providências. Eu me lembro de um casal que eu acompanhei há muitos anos atrás, que se a esposa deixasse, ele ia jogar futebol todos os dias à noite. Todos os dias. Aí, no curso de noivos, o pensamento era aquele, e ele, normal, disse, pastor, eu gosto muito de jogar futebol. Eu digo, não, meu filho, aí não. Olha só, quando você chegar do trabalho, você vai ter que ficar com a sua esposa. Você acabou de casar, filho.
Você vai dar atenção para essa mulher. E como as mulheres precisam de atenção. Você vai, quando falar com ela, fica olhando para ela, olhando nos olhos dela. Se tiver a TV ligada, desligue. Pois não, meu amor. E ouça as 2.000 palavras. Essa providência tem que ser tomada antes. E aí, é claro, né, se no curso ele dissesse, não abro mão disso não. Então, meu irmão, vocês adiem o casamento, porque vocês não vão subir o altar desse jeito. Vocês não estão tomando a providência certa. Quem de nós nunca viu, irmãos? A pessoa não entendeu que agora casado tem que pensar em como vai construir um futuro para a família. E aí a pessoa quer ficar deitada esperando o dinheiro cair do céu. É muito perigoso cair do céu, porque quem caiu do céu foi o diabo, né? Então não aceite nada que cai do céu não, viu? Porque não soa bem. Então eu tenho que tomar a providência certa. Uma pessoa que vai se casar tem que decidir ser um governador autêntico e vai trabalhar de dia e de noite, se for preciso, para sustentar a sua casa. A esposa precisa saber muito bem o que é que ela tem que saber antes, para que a providência seja tomada. Senão, começa a apertar a situação e a pessoa quer sair do casamento. Opa. Não. Respira fundo. Convoque uma assembleia na sua casa. E ponha ordem e diga, olha, a verdade é que nós precisamos buscar Deus aqui em casa. E nós precisamos levar a sério, porque essa é a providência de cada crente, para que ele tenha êxito. E com isso, irmãos, eu quero, nessa introdução, chamar a sua atenção. Quarta-feira nós queremos ir a fundo nesse texto. Nós só preparamos o ambiente para estabelecer aqui qual é o nosso propósito. Você tem que saber qual é a providência para ser um discípulo de verdade. Eu quero acalmar o seu coração, porque eu sei que essas palavras são agressivas, mas necessárias. Quais? Quem não deixar pai, mãe, mulher, filho e filha, irmão e irmã, até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu quero só lembrar você, o maior exemplo do que nós estamos falando é Jó. Jó amava a Deus mais do que tudo. Ele até perdeu seus 10 filhos, mas isso não foi motivo para ele largar o Senhor. Você quer saber se você tem a Deus em primeiro lugar? Você não está de mal com Deus por algo que aconteceu. Aliás, irmãos, o tempo difícil, porque por qualquer coisa as pessoas ficam chateadas nesse tempo. Pregar, muito difícil, não é? Eu tenho pedido a Deus misericórdia, Senhor, vai na minha frente, porque não é brincadeira pregar nesse tempo. E aí eu estou falando de uma forma geral. Porque o ser humano, ele quer, ele analisa, ouve, não gostei. Aí já muda canal, já troca na tela do YouTube. E, não, isso aí não, eu quero isso. Então, gosto de lembrar que haverá um dia, o dia do julgamento final, que ninguém vai poder mudar o canal. Ninguém vai poder se retirar. Ninguém. Não esqueço, estava eu aqui pregando naquele dia, né, irmãos? Estava pregando, estava metralhadora aqui. E aí entrou uma pessoa que estava alcoolizada, sentou, depois levantou-se e ainda saiu falando. Ninguém pode ouvir essa palavra, eu vou-me embora. E saiu, brabo. Mas haverá um dia que ninguém poderá se levantar porque não gostou. É o dia do juízo. Onde nós vamos prestar conta de o que nós fizemos. O que nós fizemos da nossa vida. O que nós fizemos dos nossos filhos. O que nós fizemos do casamento. O que nós fizemos da igreja. Mas para que isso seja satisfatório e você esteja na companhia dos salvos e salvo, você tem que tomar a providência certa. Ser crente é
caminhar conforme a palavra de Deus. Então, quarta-feira eu quero continuar com você. Fique de pé no seu lugar. Desculpe, eu não cumpri o que eu disse que era 15 minutos, já pegou 25. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Meu Pai, nos apresentamos diante de Ti e te pedimos misericórdia, Senhor, porque grande é a nossa responsabilidade. Grande é a minha responsabilidade aqui como pastor dessa igreja. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da Tua serva, a pastora Vanessa. Abençoe, Senhor, cada líder aqui que tem uma tão grande responsabilidade. E cada pai, cada mãe, e por que não dizer, é claro, cada filho, em honrar os seus pais. Senhor, grande é a nossa missão, mas a maior delas é ser um discípulo de Jesus. Tem misericórdia. Nos ensine a tomar as providências necessárias. Tudo que tem que sair da nossa vida e não saiu ainda, Senhor, nos mostra. Tudo que temos que buscar para a nossa vida, para a nossa edificação, nos mostra, Senhor, e nos direciona. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos. E agora